Já faz bastante tempo que eu me cobro voltar aqui e contar para vocês o que aconteceu depois daquele fatídico vídeo sobre desistir da carreira de professor. Então, se você não assistiu aquele vídeo, primeiro corre lá, assiste e volta daqui a pouquinho. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pausa aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre educação, porque afinal de contas eu também trabalho com isso e vim fazer aqui um update para vocês, uma atualização sobre tudo que aconteceu depois daquele vídeo. E já fazem 2 anos desde que eu gravei aquele vídeo falando aí sobre a experiência de ter desistido aí da educação, desistido especificamente de ser professor. Eu tinha chegado aí num limite, um limite emocional, minha saúde mental super debilitada, o cansaço, e tudo culminou para que eu deixasse ali a sala de aula bem de repente. E aquelas consequências daquele período ali que foi tão desastroso seguiram aí por meses a fio, não só emocionais, mas também financeiras, porque, claro, não foi nada planejado e tudo aconteceu assim de um dia para o outro. Eu cheguei realmente no limite ali. Não sei se eu posso chamar aquilo de um burnout, mas sim, foi um limite e foi bem complicado ali. Todas as consequências que aquela situação gerou, mas também todas as reflexões que foram super valiosas. E se eu pudesse voltar no tempo, claro, muitas coisas eu faria diferente, mas sim, eu teria que falar tudo que estava ali engasgado e que também eu tenho para falar hoje, para a gente refletir aí de uma maneira um tanto quanto mais leve e menos sofrida, como foi naquele vídeo. E no ano seguinte, a situação daquele vídeo, principalmente devido aí às dificuldades financeiras que eu acabei me envolvendo ao sair ali drasticamente daquele ambiente, eu acabei sim tendo que voltar para a sala de aula. E a experiência então foi bem diferente. E como eu disse naquele vídeo, aqui é uma cidade pequena, então são poucas escolas e eu acabei retornando para a mesma escola. Foi um período assim de bastante dificuldade, bastante dúvida, porque eu tinha medo de tudo que poderia advir daí. Afinal de contas, eu tinha falado ali sobre aquela situação e que talvez tivesse sido entendida de maneira diferente. Mas, como eu esperava, no final das contas, fui super bem acolhido de volta pela supervisão, pela direção, que nunca foram assim o problema. Claro, todo mundo errou de alguma forma, mas é esperado, a gente não trabalha com ninguém perfeito, mas depois disso eu consegui ter um retorno ali até que razoável para a sala de aula. E aí sim, vem aí toda aquela mistura, todos aqueles comentários ali daquele outro vídeo, eu também passei a observar de novo na prática, porque até então não era um problema tão recorrente, as questões ali de indisciplina, de lidar com pais ausentes e todas essas questões. E aí sim, com uma equipe nova de colegas diferentes daquela ocasião, eu tive possibilidade de enxergar os outros problemas que, no caso, a nossa educação passa. É claro que, como eu ressaltei no outro vídeo, eu ressalto nesse, aqui é uma região de cidades pequenas, a gente não tem tantos problemas assim como é no nosso país, nas cidades maiores, mas existe sim, existem pais ausentes, existem crianças que passam dificuldades, que passam fome, crianças indisciplinadas, e foi o que eu enfrentei também nesse ano em que eu retomei. E ali então foi onde eu percebi como que as coisas mudaram e como assim de uns anos para cá, muito rapidamente, as crianças estão diferentes, as crianças estão com acesso muito rápido a redes sociais, a vídeos curtos, e isso tem causado aí grandes problemas para as crianças e também para quem tem que lidar com as crianças. E por isso, diante de todas as dificuldades que eu encontrei, das minhas preocupações durante esse ano aí de retorno,
que foi o ano passado, eu trago aqui nesse vídeo o tema principal daquele outro também, que é por que as pessoas, por que os professores estão desistindo da área da educação. E quando eu gravei aquele vídeo, eu esperava, claro, mais rejeição, mais pessoas me criticando, e no fim das contas foi bem o contrário. Eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas, de professores, reclamando aí das situações dentro da escola, do quanto tá difícil trabalhar numa escola, do quanto é difícil lidar com crianças, adolescentes, pais, gestão, enfim. E aí eu quero debater aqui nesse vídeo, não falar aí situações que eu acho que são assim ou assado, mas deixar aberto aí como foi o outro, o espaço para reflexão. Por que que a gente tá aí nessa iminência de um apagão na educação? Por que que tanta gente tem vontade de desistir da sala de aula e por que que é uma profissão que está tão desvalorizada e tão difícil atualmente? No meu caso, eu tenho um privilégio muito grande, que é o meu cargo efetivo, que não é na sala de aula. Eu trabalho na supervisão e sinto aí que eu tenho perfil para esse cargo. Então eu gosto bastante de lidar com as professoras, gosto bastante de lidar ali, de ser esse meio caminho entre a gestão e as professoras e professores. Então eu acredito que rola muita identificação. Por isso, desde aquele vídeo até hoje, eu não fiquei 100% desamparado. Então eu sou muito privilegiado de ter esse cargo efetivo e de poder aí então dar esse distanciamento da sala de aula, de refletir sobre a minha prática dentro da sala de aula e de poder também aconselhar outros professores ali da escola sobre a sala de aula. Resumindo então, eu achei melhor esse ano de novo dar um novo afastamento aí para a sala de aula. Para mim funcionou muito bem ter dado aquele distanciamento, ainda que naquele caso foi uma coisa muito urgente, mas esse ano eu fiz a mesma coisa, com planejamento, com calma e procurei prestar um bom serviço, mas claro, muita coisa me incomodou e muita coisa tem paralelos ali com os comentários do outro vídeo. Excetuando-se então essa questão aí do meu privilégio e claro, do privilégio de algumas outras pessoas que podem ter essa oportunidade de se distanciar da sala de aula, de mudar de profissão, de mudar de área, eu também preciso citar tudo que a gente conversou lá nos comentários daquele vídeo e que a gente vem conversando aí, porque é um vídeo que até hoje tem bastante acesso, tem bastante discussão, tem bastante acolhimento também, uma coisa que eu gosto bastante e que eu tento fazer com que aquele vídeo fique um espaço acolhedor ali. Eu não gosto que cheguem pessoas criticando ali a opinião de alguém, criticando alguma questão que a pessoa cita. Aquele é um espaço de acolhimento, sem julgamentos, para a gente poder debater. E agora eu quero trazer também duas situações recentes que corroboram muito para que a gente desanime muito da educação. Uma situação que chamou muita atenção recentemente foi o caso da cantora Luísa Posse, que foi lá no Instagram contar uma piadinha sobre um fato que aconteceu com o filho dela na escola. Ela recebeu um bilhete falando que o filho dela precisava ali ser regulado no comportamento dele, que ela colaborasse com isso, porque na escola ele não sentava, ele não tinha um momento de ficar quieto, ele não cumpria as regras da sala, ele estava sempre ali em movimento, queria brincar a todo tempo, não queria dividir, enfim, elas citaram lá algumas questões ali do filho dela e mandou um bilhetinho pedindo ali a colaboração. Essa mãe, no caso a cantora Luísa Posse, foi lá no Insta dela e criou ali um sketchzinho de piada falando assim: eu me viro em casa e você se vira daí. Olha só uma coisa que muita gente comentou lá no outro vídeo: a gente está se virando lá na sala de aula, não tem colaboração mais. E quando tem, são 2, 3 pais de uma turma grande. Tem pais que você nem vê na escola, ou quando muito só conhece no final do ano ali, que é quando eles vão lá questionar por que que aquela criança passou o ano todo ali tendo problemas e por que que ela vai ser reprovada, quando muito, porque também é uma situação que é quase impossível de acontecer. E a segunda situação, que também aconteceu recentemente,
foi da Sammy Lee, que é lá aquela influenciadora, ex lá do Pyong, que também veio a comentar que o filho dela tinha tido problemas na apresentação de Dia das Mães e que as professoras não souberam lidar com as emoções dele durante a apresentação. Daí vem todo esse debate sobre educação positiva e eu não quero desqualificar aí o tema, eu não conheço a fundo, então não tenho mérito nenhum para falar sobre esse tema da educação positiva, que parece sim algumas coisas muito interessantes, mas que na estrutura atual da nossa escola não funciona de jeito nenhum, até porque a gente não tem tempo para lidar com emoções das crianças tão individualmente como é esperado. Mais uma situação aí em que a família deixa para a escola o tratamento de uma criança em suas emoções ali, né? E julga a escola de que ela não sabe lidar com as emoções da criança. Quais são as expectativas em cima da escola? Quais as expectativas principalmente sobre o professor? Outra questão muito interessante, muita gente comentando ali naquele vídeo como que chega novato ali na escola e não tem apoio. Muitas vezes aquele sistema já está ali rodando e se você chega novo ou sem experiência, você tem que andar conforme a máquina ali, mesmo aos tropeços. E seria muito interessante se houvesse um melhor apoio ali, se dentro desse sistema da escola como um todo, a gente, enquanto gestão, conseguisse oferecer ajuda para essa pessoa que está iniciando, que está angustiada e que muito provavelmente vai criar traumas ali relacionados à área da educação, ao trabalho na educação, principalmente nesse início aí da experiência. E são muitos comentários naquele outro vídeo, muitos temas, que se a gente for colocar aqui nesse vídeo, vão gerar aí muitas horas de debate que a gente não tem disponíveis agora. Então nos resta aí questionar mesmo esse sistema, conversar, nos unir. Eu vejo que a questão de remuneração lá, ela até assim nem é tanto citada assim, tem muita gente interessada em saber quanto que um professor ganha nos determinados estados aí, mas ela nem é tão citada assim. O que acontece é que existe sim um desconforto muito grande em estar numa sala de aula e tudo que vem junto, não só das crianças e adolescentes, mas de pais, de gestão, de estrutura, de recursos. Enfim, há um debate muito grande e a resposta para esse suposto apagão aí da educação, a gente não sabe, a gente não consegue descobrir aí qual que é a raiz desse problema. Com certeza devem existir pesquisas acadêmicas que estão tentando dar um suporte para a melhoria desse sistema, mas até então ela não é sentida e isso é muito triste. É muito triste que a gente não consiga permanecer numa sala de aula por muito tempo sem ficar doente, sem ficar desanimado, sem querer mudar de área. E é isso que acontece na grande maioria dos casos. E isso não sou eu que estou dizendo, você pode ir lá nesse outro vídeo e ler os comentários. Muita gente ali querendo pular fora desse sistema, porque no fim das contas a gente está vendo e está percebendo que ele não está funcionando mais tão bem quanto era no passado. E por fim, então, eu tenho aqui que agradecer a todo mundo que me acolheu naquele vídeo, agradecer as pessoas aqui da cidade também que apareceram lá para comentar ou que pessoalmente vieram conversar comigo, que falaram que realmente era daquela forma, que era difícil mesmo, mas que elas estavam do meu lado. Agradecer a todo mundo que deu um apoio, agradecer essa nova abertura que eu pude trabalhar de volta naquela escola sem aí nenhum tipo de retaliação. Isso foi muito bom de ver que eu ainda tinha muitos amigos lá dentro, então eu fiquei muito contente por isso. Quero muito que vocês comentem aqui embaixo como que tá aí para vocês. Quem só viu aquele vídeo há muito tempo atrás, chega aqui e conta se você mudou de área, se você conseguiu, se você ainda está na escola. Conta aí de práticas interessantes que funcionam aí para vocês e também nos tornarmos aí uma classe um tanto quanto mais unida, porque eu também percebo que isso faz muita falta. A gente está se dispersando muito, se criticando muito, competindo muito
e não estamos nos apoiando como a gente deveria. Então vamos aí tentar nos unir, tentar nos acolher e deixar aí comentários relevantes e não comentários ofensivos, porque comentários ofensivos não cabem nesse tipo de vídeo aqui e eles serão bloqueados. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Por hoje é só uma atualização aí da minha situação, porque bastante gente estava curiosa de saber o que tinha acontecido, perguntando aí, né, o que eu fiz, será que eu estava desamparado, desempregado, enfim. Então, mais para atualizar vocês e para continuar aí o nosso debate sobre por que tanta gente está desistindo da escola. Ah, e não esquece do que eu sempre digo, quando se trata dos livros, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês, tchau, tchau!